O capítulo começa quando Bahar e seus filhos estão na cama. Nizam pergunta se ele acha que seu pai sabe onde eles estão. Bahar responde que acha que eles o avisaram de alguma forma. Doruk diz que sabe que seu pai virá buscá-los. A porta toca e ao abrir Azim avisa que seu patrão mandou que 10 são para tomar café em 10 minutos. Nizam diz que a casa não é deles e que eles não querem comer, mas Bahar olha para ela e fica em silêncio. Ela diz que tudo bem e fecha a porta. Bahar pede aos filhos que, quando estiverem à mesa, não queira que lhe perguntem nada. Doruk pergunta por que e Bahar diz que eles apenas precisam obedecê-la. Eles estão morando com um homem que nunca se deu bem com o pai e é melhor não falar nada. Nizam pergunta o que eles farão se ele perguntar algo. Bahar pede que sempre respondam que não sabem de nada. Nezir senta à mesa de jantar e avisa Azim que agora está tudo como antes, todos juntos à mesa tomando café da manhã e entrando e saindo de casa o dia todo, ouvindo que seus convidados vão se arrumar pela manhã. Tudo isso o enche de emoção. Bahar vem com seus filhos e se senta. Ela ajuda Doruk a escolher o que vai comer. O pequeno olha uma tatuagem no braço de Nezir e pergunta se aquilo é um desenho. O gangster responde que sim. As crianças e Bahar continuam tomando café da manhã enquanto Nezir os observa. Por outro lado, vemos Ivil e Sirin caminhando em direção ao refeitório de Henry. Ivil pergunta se ela decidiu ir com ela só para ver a prima. Sirin responde que só faz isso para ajudar a mãe e que não está imaginando coisas porque ele não quer ver Henry. Ivil a interrompe e diz que quanto aos diamantes é quase impossível recuperá-los. O joalheiro nunca os dará a você e já deve tê-los vendido. Sirin diz a ele que não importa, porque sabe muito bem como recuperá-los. Os dois entram no café e cumprimentam Henry, que diz a Sirin que seu cabelo está lindamente cacheado e agradece por ter vindo ajudar. Sirin diz a ela que não há problema já que ela está ajudando sua mãe. Henry diz que ela está bem e ordena que Ivil vá até a cozinha cobrir a casa de Seida, enquanto Sirin está lá atendendo os clientes. A louca ondulada diz a ele que prefere fazer o contrário e que estará na cozinha. Henry diz que não manda a prima ir para a cozinha. Ivil obedece e vai embora. Sirin enfatiza para Henry que ela pode ser mais útil lavando louça do que servindo pessoas, já que nunca fez isso. Henry pede que ele não tenha medo e se ele concordar poderá ensiná-lo. Sirin sorri para ela e diz que está tudo bem. Ela se organiza para começar a trabalhar. No hotel onde Peril e seus filhos estão hospedados está o funcionário que trabalha para Azim e Nezir. Ela prepara o chá em uma jarra e sem que os guardas percebam ela adiciona um pó à bebida. Ela avisa que podem tomar chá quando quiserem, e um dos guardas agradece enquanto ela sai rapidamente. Dentro da sala, Leila se aproxima de Peril e avisa que há algo que gostaria de perguntar a ele. Os dois se sentam e Leila pergunta se eles vão sair de lá hoje à noite e quando vão voltar. Peril responde que sim e ela não sabe quando eles poderão voltar, mas não deve se preocupar, pois pode voltar quando quiser. Leila diz que está tudo bem e pergunta se o Sr. Sarp irá com eles. Peril fica sério e diz que não. Leila balança a cabeça e diz que vai terminar de fazer as malas. Peril olha para o celular e liga e lê a mensagem que Sarp lhe enviou quando estava trancado no carro. Ela fica chocada e tenta ligar para ele, mas não obtém resposta. Peril preocupado pede que Bahar e as crianças fiquem bem. Aí ele liga para o pai e assim que atende grita com ele que não consegue entender por que foi capaz de fazer algo assim. Como pôde deixar Bahar e seus filhos sem proteção? Sarp sofreu um acidente de carro e não sabe como está agora. Ela caminha em direção à saída da sala enquanto grita que vai ajudá-los e quer que ele coloque seus guardas de volta naquela casa agora mesmo. Peril abre a porta e chama seu guarda. Como não obtém resposta, caminha em direção ao corredor e o encontra desmaiado no chão, como seus outros guardas. Apavorado, Peril ouve alguém chegando no elevador e corre em busca de socorro. Porém, ao encontrar Nezir na sua frente, que lhe diz que ela deveria deixar seu quarto sozinha até que ele batesse na porta, Peril olha para todos os seus guardas caídos no chão, aparentemente mortos. Poucos minutos depois vemos que Nezir e seus homens saem do hotel com Peril, Leila e os bebês. Eles entram em uma van e Nezir entra no carro atrás dela. Todos os veículos saem do local. Nezir diz a Azim que não quer que os filhos de Peril fiquem em sua casa, ele nem quer vê-los, porque essas crianças poderiam ser filhos de Mert e seus netos. Ao mesmo tempo, Munir entra rapidamente no escritório de Sua, que o cumprimenta aos gritos e avisa que sua filha não pode sair do hotel por nenhum motivo.
Munir o interrompe e informa que Peril as crianças não estão mais lá. Ele tentou falar com seus homens e com os guardas que estavam vigiando, mas como eles não responderam, ele mandou alguém verificar e encontraram todos inconscientes no chão. Então ele acredita que Peril foi sequestrado. Sua quase desmaia de choque e com a voz embargada diz a Munir que não tem escolha a não ser procurar Nezir, ele irá pessoalmente resgatar sua família. Munir diz a ele que ele não é a pessoa que deveria ir resgatá-los. O único que pode fazer isso é Sarp e se ele permitir começará a procurá-lo imediatamente. Ele deixou alguns homens perto de casa caso mudasse de ideia e eles podem encontrá-lo muito mais rápido. Sua diz que tudo bem e pede que ele se apresse com Sarp. Munir foge. Peril chega à mansão de Nezir e a primeira coisa que vê é o campo de rosas murchas no jardim. Peril se lembra da época em que ele e Mer caminharam naquele campo. Ele cortou uma rosa e deu para ela. Peril percebeu que dentro da rosa havia um anel e enquanto os dois sorriam, Mert colocou o anel no dedo dela e eles se abraçaram muito felizes. Então ela se lembra de quando terminou o relacionamento com Mert porque ele havia prometido largar as drogas, mas não o fez. Mert reagiu gritando com ela que ela nunca deveria tirar aquele anel. Naquele momento, Peril ouve que Nizam e Doruk estão gritando o nome de Ali e Omer da janela. Peril percebe que Bahar e seus filhos também estão lá. Doruk corre até a porta porque quer ver seus irmãos, mas Bahar pede que ele pare e ordena que não o faça. Ele irá até seus irmãos quando puderem e eles não sairão daquela sala. Sirin está atendendo clientes. Recebe uma mensagem que diz: "Não conseguia parar de olhar para você." Sirin se vira para ver Henry sorrir para ela, depois responde a mensagem perguntando quem ela é e ouve uma mensagem de texto chegando no celular de Henry. Ela verifica novamente o celular em busca de outra mensagem em que Henry confirma ser o autor das mensagens. Sirin sorri e responde dizendo que foi isso que pensou. Atis e Seida entram no refeitório. Henry avisa que não atrasaram nada e Seida, muito séria, avisa que elas só foram testemunhar e queriam perder mais tempo naquele lugar. Sirin pergunta como foi e Seida responde de forma muito rude e caminha em direção à cozinha. Henry a interrompe e diz que se ela se sentir mal ou com raiva, ela pode ir para casa. Seida responde que não é necessário e segue seu caminho. Atice também caminha atrás de Seida e Sirin diz a Henry que é uma pena que Seida tenha sido tão afetada por tudo o que aconteceu, ela é uma grande mulher. Henry diz a ela que é verdade, ele a conhece muito bem e ela é uma boa amiga. Sirin pede a Henry que a deixe sair com Yvil, já que eles têm algo para fazer juntos. Henry se surpreende por eles agora se darem bem e Sirin diz a ela que sua prima é muito gentil, e que ela se dá muito bem com todos e nunca briga. Henry avisa que eles se verão mais tarde. Sirin caminha até a sala onde os funcionários se trocam, onde também está sua mãe. Ela recebe uma mensagem de Henry que pede para ela se encontrar no parque mais próximo em 10 minutos. Sirin sorri novamente e diz a Yvil para esperar lá até que ela ligue para ela, pois ela tem algo para fazer primeiro. Sirin sai do local e Atice fica pensando. Sirin chega ao parque e recebe uma mensagem que diz que cheguei, estou atrás de você. Empolgado, Sirin se vira, mas quem ela encontra é Yvil que não para de rir e diz que caiu na piada dele. Sirin pergunta o tempo todo se era ela e Yvil responde que sim e pelo que ela vê ela gosta muito de Henry, ela fugiu quando ele a conheceu em algum lugar. Sirin, confusa, conta que viu Henry checando seu celular assim que lhe mandou uma mensagem. Yvil diz a ele que ela estava mandando mensagens para ele ao mesmo tempo. Sirin começa a rir alto e diz que foi ótimo, ele realmente acreditou em tudo. Yvil pede que ele não leve a sério a inteligência de seu parceiro. Sirin diz que então eles deveriam ir agora recuperar os diamantes para fazerem seriamente o que ele diz. Os dois caminham em direção à joalheria. Vários homens enviados por Munir e sua chegam à fazenda. Eles entram e encontram Sarp inconsciente no chão da cozinha. Vários homens o ajudam a se levantar e o levam para fora de casa até os carros. No caminho Sarp alucina o momento em que estava há muitos anos com Bahar em uma festa dançando e comemorando seu aniversário com vários amigos. Também quando ele lhe propôs casamento ou quando curtiram juntos, mesmo os pequenos momentos. Sarp é colocado em um carro e os homens o levam às pressas para um hospital. Por outro lado, Yvil e Sirin chegam à joalheria. Yvil pede ao joalheiro que devolva os diamantes e quando ela recebe um não em resposta, ela começa a dar um show e tanto.
Yvil chora ao contar a ele que foi flagrada sem saber por uma câmera de segurança e que aquela mulher que está com ela irá à polícia, se não devolver os diamantes, irá para a cadeia. Sirin avisa que não só a acusará, mas também o joalheiro e juntos irão para a prisão. Ela se aproxima e diz que o homem que comprou aquela pulseira para ela se chama Sua e ela não vai querer que ele venha pedir. O joalheiro parece surpreso e pega um envelope onde estão os diamantes, devolve-os a ela e Sirin verifica se estão todos lá. Ela então diz que eles podem fazer o que quiserem e se dirige para a porta, mas o joalheiro a impede e pergunta o que acontecerá com o dinheiro que ela deu a Yvil por aquelas joias. Sirin responde que pode pedir esse dinheiro à polícia e sai da joalheria. Yvil sai chorando e quando reencontra Sirin na rua os dois riem por terem conseguido o que planejaram. À noite vemos Sarp no hospital e quando ele acorda vê Munir ao seu lado. Sarp pergunta a ele onde estão Bahar e seus filhos. Munir responde que eles estão tentando ajudá-los, mas Nezir também sequestrou Peril, Ali e Omer. Sarp se levanta e, ainda com dores, diz que eles devem ir embora agora. Munir o ajuda a se preparar, os dois entram no carro e Sarp agradece a Munir por tudo que fez por ele. Ele também pede a ela que se ele morrer esta noite, então diga a Peril para não se arrepender, porque esse será o seu destino e que ele agradeça sinceramente por tudo que ela fez por ele ao longo dos anos, ele sempre os amará. Munir diz que tudo bem. Sarp também pede a Munir que dê todo o seu dinheiro para Bahar, conte cada segundo de sua história com todos os detalhes e também diga a ela que ele sempre a amará. Ela espera encontrar um bom homem a quem possa amar e com quem viver feliz, que só tenha boas lembranças dele e de seus dias mais felizes juntos. Por fim, Sarp pede que ele diga aos filhos que eles são o que há de mais importante para ele e que ele os ama mais do que tudo no mundo, não importa onde vá, estará sempre esperando por eles. Munir, um pouco pensativo, diz que está tudo bem, os dois seguem caminho. Nezir está sentado à mesa jantando com Bahar e seus filhos. Doruk pergunta a Nezir se ele tem filhos, Bahar olha para o filho e pede que continue comendo em silêncio. Nezir faz uma cara triste e responde que tem um filho. Doruk pergunta quantos anos ele tem e Nezir, tentando não chorar, apenas diz que ele está velho. Nizam vê uma foto de Mer em outra mesa e pergunta se ele é filho dele. Nezir responde que sim. Doruk também pergunta qual é o nome de seu filho e onde ele está agora. Nezir com a voz quebrada diz que seu nome é Mert e agora ele está morto. Doruk se levanta da mesa e abraça Nezir, Bahar olha para eles muito surpreso. Sarp e Munir chegam na casa de Nezir. Ao saírem do carro os guardas sacam suas armas e apontam para eles enquanto perguntam quem são. Sarp diz que é Sarp Sesmele, o homem que Nezir estava esperando então por muito tempo. Outro guarda reconhece Munir e diz que é irmão de Azin e trabalha para a sua. Um guarda informa sobre a chegada de Munir e Sarp para que avisem Nezir e ordena que seus homens os algemem. Azin entra na sala de jantar com seus homens e sussurra no ouvido de Nezir o que está acontecendo. Nezir manda levar Sarp para o roseiral e Munir para os fundos. Nezir se levanta e Bahar teme mas pergunta se Sarp já chegou. Nezir não responde e ordena que ela e os filhos sejam levados para o quarto dele. Os três entram no quarto e Bahar pede aos filhos que assistam televisão enquanto ela olha pela janela. Do lado de fora de casa, Munir avisa aos guardas que não precisam algemá-lo, pois ele trouxe apenas Sarp Sesmele e eles estão cometendo um erro. A porta se abre e Azin diz a Sarp que demorou muito para chegar, eles pensaram que algo ruim havia acontecido com ele. Sarp apenas responde que finalmente chegou. Azin olha para seu irmão Munir e diz que parece que Sarp trouxe segurança. Munir informa que veio deixar Sarp em troca de Peril e seus filhos, eles estavam procurando uma solução e agora ele está dando a eles, então é melhor entregar em Peril. Azin diz a ele que não é muito cordial partir sem ser bem recebido. Lord Nezir ficaria zangado se não o fizessem, por isso ninguém sairá de lá. Munir diz que Sua é capaz de explodir aquela mansão se não voltar para sua filha. Azin, rindo, diz que não acha que Sua possa fazer nada. Sarp começa a sentir medo. Nezir está em seu quarto preparando a arma com a qual planeja assassinar Sarp. Bahar vê Munir pela janela e sente alívio, mas alguns segundos depois vê que Sarp também entra com alguns homens. Ela o reconhece e fica muito assustada. Sarp caminha em direção à mansão e de lá vê que Nezir observa pela grande janela de seu quarto. Ele fica no campo de rosas e pergunta onde estão sua esposa e filhos.
Ele pede a ela que deixe Munir levar todos eles e em troca ele ficará pronto para morrer. A minha realidade. Finalmente vejo seus olhos. Bahar observa tudo de sua janela e, apavorada, deixa cair algumas lágrimas. Nezir diz a Sarp que esperou muito por esse momento. Ela prometeu que o olharia nos olhos enquanto permanecesse naquele terreno que em breve será seu túmulo. Ela espera que seu corpo verme alimente bem suas lindas rosas. Ele pergunta se ela sabia que ela fez aquele jardim para seu filho com as próprias mãos. Nezir vai até as rosas e diz a ela que não permite que ninguém toque nelas, só ele. Queria deixar ao filho um legado único, um jardim cheio das mais lindas rosas do mundo. Não se compara a uma casa, a um dinheiro ou a alguns terrenos, porque é algo com que Mert sempre pôde lembrar o quanto seu pai o amava. Nezir se aproxima de Sarp novamente e conta que um dia aquela casa estava cheia de lindas rosas, mas um idiota matou seu filho, cujos sonhos fugiram cedo demais. Sarp avisa que Mert ia matar Peril, ele tentou salvá-la e foi tudo um acidente, ele não queria matar ninguém. Nezir diz que na verdade também não quer matá-lo, mas vai enterrá-lo ali mesmo. Essa é a única razão de viver se o filho não está com ele. Todas as noites ele vai para a cama como se estivesse entrando em um caixão e a vontade de matá-lo que o faz acordar todas as manhãs desde então. Sarp olha-o diretamente nos olhos e diz que ele já está lá, pode matá-lo se quiser. Nezir tira a arma das costas e diz que a comprou especialmente para matá-lo. Ele então aponta a arma diretamente para a cabeça de Sarp. Bahar fica completamente apavorado ao ver isso. Sarp pede para Nezir atirar imediatamente, mas Nezir abaixa a arma e diz que não será tão simples. Talvez ele pense que explodindo a cabeça tudo acabará. Ele acha que será assim tão fácil. Ele gosta de viver tudo como uma dança, viver grande e jogar grande, amar muito e ganhar muito, mas como tudo na sua vida acabou, ele é o único que resta na vida para um grande show. Sarp pergunta o que ele fará. Nezir diz que o fará implorar para que o mate, sendo esse o seu único desejo. Sarp pede-lhe que liberte Bahar, Peril e seus filhos, pois sabe que não é capaz de machucar mulheres e crianças. Nezir diz a ele que é verdade que ele não faz mal às mulheres, mas não sabe quem inventou aquela coisa das crianças. Sarp fica cheio de raiva e o empurra com a cabeça, fazendo Nezir cair no chão. Sarp grita com ele que se ele machucar seus filhos, ele jura que o matará. Azin agarra Sarp e o joga no chão, depois o chuta várias vezes com muita força enquanto grita com ele como ele ousa bater no Sr. Nezir. Bahar está chorando incontrolavelmente quando seus filhos percebem. Ela só diz que está chorando porque sente falta muito ponto para sua mãe Atice, e os abraça para que não cheguem perto da janela. Atice está sentada com Enver na sala de sua casa e começa a chorar. Enver pergunta o que está acontecendo e ela responde que sente falta de sua filha Bahar. Ela não tem notícias dela ou de seus netos há muito tempo. Enver diz que sente o mesmo, não disse nada a ela para não angustiá-la, mas está muito preocupado. Enver se senta ao lado de sua esposa e tenta acalmá-la enquanto a abraça. Atice pergunta quando esses dias vão acabar e todos serão felizes novamente. Enver responde prometendo que o fim chegará em breve. Só então, Ivil sai de seu quarto e Atice pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ivil responde que não, ele só vai ao quarto de Sirin para falar com ela. Atice diz que parece bom que eles se deem melhor agora. Ivil sorri e diz que gosta muito de Sirin e uma pessoa muito legal aparece para ele. Enver muda de rosto ao ouvi-la e não diz nada. Ivil entra no quarto de Sirin e se senta em sua cama. Ela sorri e diz a ele que veio buscar o dinheiro dele, conforme combinado. Sirin lhe diz que já tinha seu dinheiro quando vendeu seus diamantes. Ivil lhe diz que eles concordaram em dividir os lucros. Sirin diz que ela tem razão e por isso já fez a sua parte. O resto é dela e se ela não gostar pode ir à polícia para ver se a ajudam. Sirin está desenhando um retrato de Henry. Ivil diz a ela que ela é uma traidora e sai da sala muito irritada e se tranca na dela. Atice diz que não acredita que eles discutiram de novo. Ela pensou que eles já estavam se dando bem. Enver diz a ele que é claro que eles pensaram nisso. Atice olha para ele e pergunta se ele está zombando dela. Então ela vai para seu quarto e Enver diz com raiva e sarcasmo que sua filha Sirin é realmente muito bonita e respira fundo. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!